Olá, meu nome é Eliana Pessoa, eu sou taróloga. Estou aqui com o programa Conversando com os Oráculos, que tem o objetivo de trazer uma deusa para te orientar aí nos desafios da sua vida e resgatar quem você é de verdade. E hoje a deusa que vai ser apresentada aqui é a deusa Esfinge, que vai nos ajudar, nos orientar a compreender o tema desafios, os desafios que enfrentamos na nossa vida. Ok? Mas antes da gente adentrar aqui na deusa, eu vou trazer aquela dica especial que eu sempre trago aqui no começo do programa para que você tome um banho, tá? Não é à toa que a gente vem trazendo aqui os banhos, te orientando os banhos semanalmente, porque eles têm toda uma intenção, né, de te ajudar não só com a sua limpeza espiritual, mas de te fortalecer, de trazer a proteção necessária, principalmente para você enfrentar aí os desafios da sua vida, ok? Então, é muito importante que você consiga compreender o sentido, né, dessa indicação de um banho para que você introjete isso, assimile isso com verdade, ok? Então, o banho dessa semana, sempre iniciando com sal grosso para fazer aquela limpeza, e você vai finalizar com 7 folhas de amora, tá? Para que você peça lá com firmeza, amor na água, toma um banho de sal grosso, finaliza com a erva e você firma o seu pensamento pedindo a limpeza primeiro e depois a proteção e a força necessária porque você está vivendo aí na sua vida, tá bom? Então vamos lá para a nossa deusa de hoje, que é a deusa Esfinge, tá bom? Vamos lá. Essa imagem aqui, ela é muito comum ser vista principalmente na mitologia grega, tá? Onde ela tem o corpo de um leão, um rabo de serpente, asas de uma águia e o busto e o rosto de uma mulher. É uma imagem que tem bastante variações, tá? Onde às vezes você vê um rosto também com traços mais masculinos, horas com traços mais femininos, enfim, né? Algumas outras variações na questão da cauda, das asas, enfim. Então a gente vê. Porém, é uma imagem muito vista dentro dessa mitologia grega, que traz a deusa Esfinge como um monstro, né? Essa representatividade de uma deusa destrutiva, cruel, tá? E também com uma distorção aí da feminilidade, trazendo para um lado mais perverso e vulgar, tá? Que traz essa informação, né, de que essa crueldade, essa força destruidora, tirânica, só pode ser vencida pelo intelecto, pela sagacidade, que é muito conhecida aí através da história do enigma, que é proposto pela Esfinge para que seja respondido. Porém, por outro lado, as pessoas, né, aqueles que não conseguem, né, responder aos enigmas da Esfinge, é devorado por ela. Então, através de toda essa apresentação, a gente conhece essa deusa como invencível, né? Onde traz essa força de que é tão perversa, é tão destruidora, que ressaltando, na verdade, o quanto as pessoas não são capazes de responder o seu enigma, né? Então, que é como se não existisse inteligência, não existisse sagacidade, sabedoria suficiente para poder decifrar, né, responder os desafios que a própria Esfinge coloca, né? Então traz muito essa força, traz muito essa simbologia do invencível, né? Isso dentro da mitologia grega. Já na mitologia egípcia, onde ela também é muito conhecida, a imagem da deusa é vista com cabeça de faraó, né? Então, ao invés do rosto feminino, busto feminino, as cabeças são de faraós, tá? E é muito comum ver essas imagens que foram construídas nas terras, né, avermelhadas, nas regiões muito próximas das pirâmides do deserto lá do Egito, tá? Então, ao contrário da mitologia grega, a mitologia egípcia ela traz já
a deusa Esfinge como uma guardiã espiritual, a guardiã dos horizontes, do sol nascente, do sol poente, né? Aquela que sabe de tudo, né? É aquela que tem a chave, né? Para as portas da sabedoria, né? Ela tem essa representatividade de força. Sim, ela traz essa questão do enigma, ela traz essa questão do desafio, mas junto com isso ela traz também a serenidade de uma certeza. Então o enigma dentro da mitologia egípcia, ele se apresenta no início de um destino, que é ao mesmo tempo mistério e necessidade. Então fica aqui muito claro como dentro dessas duas mitologias, né, que são completamente opostas, né, a questão do enigma, né, que vem como a simbologia aí do desafio que precisamos enfrentar na nossa vida. Então vamos entender dentro dessa imagem, principalmente dentro dessa representação egípcia, né, da mitologia egípcia, que traz a deusa como uma guardiã da sabedoria, que vem nos auxiliar a compreender como enfrentar os desafios aí da nossa vida. Como é que a gente pode assimilar essas informações no nosso dia a dia e compreender qual é a forma na qual estamos enxergando o tema desafio nas nossas vidas, né? Se a gente vem enxergando dentro desse sistema mais destruidor, vulgar, né, algo que a gente quer evitar, algo que é cruel, né? O quanto isso é ainda muito presente dentro da nossa cultura, né? A gente se deparar com desafios, com situações extremamente desafiadoras, a gente tende a repugnar, ignorar ou até mesmo fugir delas, né? Então, o quanto essa mitologia grega ainda é muito presente dentro da nossa cultura. E aí a gente traz a deusa aqui para mostrar qual é o seu lado verdadeiro, qual é a essência, né, desse desafio, de qual é esse verdadeiro enigma, né, que está por detrás dessa simbologia que é da sabedoria, né, do enfrentamento das nossas vidas, para que a gente possa realmente sermos plenas, né, e alcançarmos essa totalidade, né, que é esse todo, né, essa integração de tudo que somos, luz, sombra, né, o nosso lado cruel, o nosso lado essência, porque tudo isso faz parte de nós. Então vamos entender o que essa deusa tem a nos auxiliar e nos orientar em relação a esse tema tão polêmico que é os desafios da nossa vida, ok? Então, primeiramente, é muito importante que você tome consciência de como você vem lidando com os desafios da sua vida e, primeiramente, o que você entende como desafio, né? Porque muitos de nós transformamos a palavra desafio em dificuldade, em algo impossível, em algo invencível, vamos dizer assim, como se a gente fosse incapaz, né, de lidar, de saber enfrentar, de resolver, solucionar, né, os acontecimentos da nossa vida, então as situações que aparecem para a nossa vida. Então é muito importante que você pare um pouquinho para trazer essa consciência, para que você olhe para esse passado com essa consciência de como é que você vem enfrentando os desafios da sua vida, como é que você entende o que é desafio quando ele se apresenta para você. Então, qual é o tipo de reação que você tem? Você é aquela pessoa que você tende a ignorar, que você já tende a colocar, eu não vou conseguir, você já se coloca nesse lugar incapaz, você já se coloca submissa, né, ao desafio, à vontade desse desafio, como se ele fosse soberano a você, ou seja, ele é destruidor, né, ele vem para ser cruel com você, né? Olha lá a representação da mitologia grega, né, ainda na nossa cultura. É muito importante que você olhe para isso, olhe com esses olhos, com esse cuidado, né? Então, ao você se deparar com uma situação que exige de você, né, uma consciência, uma responsabilidade, uma postura, né, de mais imposição, de ação, né, com um olhar às vezes até um pouco mais frio, no sentido de você
colocar as emoções no lugar para você agir com uma certa racionalidade, no sentido de não que você está passando por cima das suas emoções, né? Mas que você sabe que você precisa fazer alguma coisa, que você ficar ali também só chorando, só reclamando, se vitimizando, né, dos desafios da sua vida, você não vai resolvê-los, né? A gente, que não quer dizer que você não deve senti-los. É o que a gente sempre está tratando aqui. A gente tem que sentir, sim, tudo com a intensidade da mesma forma que surge dentro de nós. Mas não quer dizer que você tem que ficar vivendo isso e ser isso, certo? A gente vive para poder limpar. A gente sente para poder realmente ressignificar e sair disso mais forte. Então a gente passa pela tempestade para que a gente possa sair mais fortalecida, mais preparada para enfrentar o que vem pela frente. E o que vem pela frente, no caso aqui, é o desafio. Então o desafio, quando ele se apresenta, você ignora, você foge deles, você não quer assumir essa responsabilidade, e esse não quer assumir, você teme. Você teme tanto que esse medo te apavora, faz com que você vá para esse lugar de fuga, né, de caverna, de ficar recolhida, né, de ficar achando que você é o patinho feio, né, que tudo acontece só com você, que as situações não dão certo, que nada dá certo para você, de que você fica naquele lugar de, poxa, mas de novo eu vou ter que passar uma situação dessa, de novo eu vou ter que passar por um desafio, como se ele sempre fosse algo ruim, pessimista, como se fosse algo assim, no sentido de que, poxa, eu sou azarada, né? Não é possível que de novo eu vou ter que passar por mais um desafio na minha vida. Então, qual é o seu olhar sobre isso? Porque se você já está se reconhecendo, né, nesse lugar, nessa visão que eu estou trazendo para você, então já lhe digo logo de cara que está na hora de você mudar, tá? E o que eu estou querendo dizer com isso? Que você precisa mudar o seu olhar, você tem que desmistificar o seu conceito sobre desafio. Porque como a gente sempre vem dizendo aqui, a nossa vida não é linear. Sinto te dizer que a sua vida nunca vai ser uma constante, que você não vai viver uma emoção sempre da mesma forma, que as coisas não vão se apresentar sempre do mesmo jeito para você, que não tem como você viver sempre só a alegria, só a estabilidade e achar que plenitude e equilíbrio emocional é viver dessa forma. Não, isso é um grande erro, isso tem tudo a ver com desmistificar o desafio na sua vida, o que é desafio para você, entende? Porque se você já acha que a vida sempre vai ter que ser, que quando você chegar nesse estado é porque você chegou no equilíbrio, isso você está completamente enganada. Não, a gente até o último dia da nossa vida aqui, nesse sistema, nesse planeta, nós vamos viver essa questão cíclica, não linear, esses altos e baixos. Vai ter momento que você vai estar aqui, no tupor, no êxtase, na alegria, na felicidade, e depois você vai ter que viver aqui, ó, os desafios, os enfrentamentos, você vai ter que viver situações de perda, vai ter que viver situações que são mais desafiadoras para você. Faz parte. Você às vezes pode ter o excesso, como você às vezes vai viver a falta. Isso é um movimento cíclico que é natural da nossa vida. E o equilíbrio está justamente em você aceitar essa vivência que é cíclica. Então, o que faz você ter força para enfrentar os desafios? É quando você entende que quando você está aqui, logo mais você vai ter que estar aqui. E quando você estiver aqui, você está mais fortalecida, mais preparada para lidar com as situações que você tem que enfrentar aqui. É esse olhar, é essa disposição, é essa responsabilidade de assumir, de que eu sei que isso é importante para mim, que isso é necessário para mim, é o que faz você encontrar esse equilíbrio que a gente tanto fala, principalmente esse equilíbrio emocional.
Porque, na verdade, o maior desafio de viver é como você responde aos desafios. Entende? É aí que está o segredo, é aí que está aquela chave, né, para os portais da sabedoria, como apresentou ali a deusa Esfinge dentro da mitologia egípcia. Entende? Então, não adianta a gente ficar achando que a vida sem desafio é uma vida com equilíbrio. É uma vida que te leva à plenitude, que te leva a esse caminho da totalidade. Não, é justamente ao contrário, né? É justamente quando você entende que os desafios são necessários para a sua vida que você consegue ir buscando esse equilíbrio, tá? Então, o desafio é algo que vem para mostrar a sua capacidade, para, na verdade, mostrar a sua força. Porque como é que você sabe das ferramentas que você tem? Como é que você sabe da sua capacidade se você não usa elas? Se você não usa essas ferramentas ao seu favor? Se você não vai lá e vai puxando isso, tirando isso das suas gavetinhas internas, como é que você vai saber? Como é que você saberia o que é tristeza se você não vivesse a felicidade, né? Como é que você saberia que você é capaz de correr, de subir escadas, de escalar montanhas, se você não fosse motivada a fazer isso, se você não tivesse um gatilho para te levar a isso? Entende? Então, assim, tem situações que você só vai descobrir vivendo, não tem outra forma. Então, os desafios são feitos para que você os viva, e não só viver, mas para que você os sinta. Porque dentro dessa vivência que você consegue se aprofundar e descobrir dentro de você as suas capacidades, as suas potências, que são as suas maiores ferramentas, tá? Então, naquele momento que você olha para uma situação e fala, poxa, então ela tá aqui, ela já se apresentou para mim, o que adianta você fechar os olhos? O que adianta você fugir? O que adianta você ficar reclamando e chorando eternamente? Né? A situação não vai se resolver, a situação não vai sumir dali, a situação não vai embora, ela vai continuar ali, talvez ela perca a força da forma como ela se apresentou, isso é natural, mas ela não vai ser solucionada, ela não vai ser resolvida enquanto você não olhar e encarar ela, entendeu? E a gente fica achando que não, que às vezes você criar estratégias, fingir que não vê, sei lá, se ocupar com outras formas, com outras situações, né? Usar as válvulas de escape para poder se proteger, né, das situações que você está vivendo, porque está difícil para você, porque elas mexem demais com você, te levam para uma sensibilidade extrema e te deixam entrar, né, em contato com uma dor que muitas vezes é até física, né? Você usa de outras ferramentas que geralmente são externas para aliviar o seu sofrimento. Sendo que, na verdade, o caminho para aliviar o seu sofrimento é enfrentá-las. Olha só o que a gente faz. Olha as voltas que a gente dá para não ter que lidar com os desafios da nossa vida, sendo que o caminho mais curto é só você olhar para ele e falar, tá bom, eu aceito que você está aqui. Por mais difícil que seja, por mais que essa situação me cause dor e sofrimento, eu aceito. Essa simples palavra, esse simples movimento que vem daqui de dentro, que é de coração, que é da alma, é com verdade, que é com certeza, né? É o que faz você já enfrentar, começar a enfrentar a situação como ela é. É o que já vai trazendo lá das suas gavetinhas internas a força para fora de você, para que você comece a solucionar, para que você comece a resolver no seu ritmo, do seu jeito, mas com a sagacidade, né? Com essa racionalidade que sim deve ser usada a nosso favor, não da forma como ela se apresenta para a gente, invadindo, destruidora, dizendo que você tem que ser isso, que você tem que fazer aquilo, que é o que a gente já vive na nossa vida, a mente invadindo a nossa cabeça
com informações, trazendo essa racionalidade, essa frieza que na verdade faz você ficar extremamente num lugar vulnerável das emoções. Olha que ironia, olha que ironia. E sendo que na verdade é ao contrário, você tem que sentir as emoções para depois entrar numa racionalidade que é você que dirige, que é você que vai lá e condiciona. Não, agora eu preciso estar forte para fazer isso. Agora está no momento de eu olhar para essa situação e resolvê-la da forma que eu consigo, que eu posso, mas com serenidade, né? Com essa serenidade que uma certeza traz. Olha só, a certeza no sentido de que eu não tenho mais dúvida do que eu estou vivendo. Eu sei que isso dói, eu sei que isso é desafiador para mim. Então eu aceito, isso me leva para uma serenidade, isso me leva para uma calma, mesmo que me doa, mesmo que seja sofrido para mim. É isso que me fortalece, é esse pequeno movimento de não aceitação, ou de fuga, ou de ignorar esse desafio, para esse movimento, né, essa passagem, né, desses tipos de exemplos que eu citei, para essa passagem de aceitação, que começa a acontecer a transformação, que começa a acontecer o enfrentamento do desafio, que é onde você vai tendo a resposta, olha lá, dos seus enigmas, que estão aonde? Dentro de você, gente. Não existem respostas fora de você. Os enigmas que a vida nos apresenta, que são esses desafios, as respostas estão sempre dentro de você. E o que você mais faz é procurar elas fora de você, né? Através das válvulas de escape, através dos conselhos dos outros, através do que os outros acham e ditam o que é melhor para você fazer diante daquela situação, porque no caso dele funcionou, mas você não é ele, né? Você não é ele. Você lida e enfrenta um desafio dentro de um momento da sua vida específico que está trazendo uma representatividade para a sua vida, para que você olhe de uma forma diferente para aquilo, com aprendizado, com enfrentamento, para que cada vez que você enfrente um obstáculo, você suba um degrau da sua evolução e vá subindo mais e cada vez mais, que não quer dizer que você não vai mais sentir, que você não vai mais passar pelo sofrimento, mas o sofrimento não te engole, não te devora como a esfinge, né, da mitologia grega, quando você não sabe responder, ou seja, quando você não aceita, né, que você tem que passar por aquele desafio ou por aquele problema, assim como a gente costuma chamar. Né? A gente nomeia os desafios como problema. À medida que eu já coloco isso como problema, eu já estou colocando isso como uma impossibilidade. Eu já estou colocando o meu problema como invencível, né? E não eu como vencedora. Olha só o distanciamento que eu já provoco. E quando eu faço a escolha de ignorar, de não aceitar, de fugir, de ficar no medo em relação a esse desafio, eu estou escolhendo ficar num comportamento limitado. Porque ao eu fazer essa escolha, eu não estou me permitindo me explorar, me conhecer mais profundamente, ou seja, navegar para dentro de mim e experimentar as outras gavetas internas de forças que eu tenho, ou seja, as ferramentas que eu tenho para aprender a me conhecer, para eu aprender a lidar e enfrentar, né, esses desafios da vida, que faz parte desse movimento cíclico natural. Entende? Então, quando eu ignoro, quando eu fico no medo, quando eu fico no vitimismo, eu estou escolhendo ser uma pessoa limitada, uma pessoa que não quer crescer, que não quer evoluir e que quer sim ficar de mãos dadas com esse sistema que é extremamente destruidor,
cruel, né, que diz que você sim é incapaz, que diz o tempo todo que você não é capaz de resolver os seus problemas, que você não é capaz de vencer a si mesma. Olha só, né? Então, por mais que você tenha uma missão específica aqui nessa vida, você sempre tem por detrás dessa missão o enfrentar a si mesma. E enfrentar a si mesma é encontrar as respostas que estão dentro de você. Essa coisa de a gente ficar buscando fora precisa ser mudada, assim como você precisa começar a desconstruir a palavra desafio na sua vida, porque desafio não é problema, é enfrentamento que precisa ser absorvido e assimilado por você. Então tá na hora da gente começar a aceitar que desafios são extremamente importantes para a sua evolução, que você possa viver o seu fim nessa vida de uma forma mais plena. Olha só que interessante, né? A gente teria muito mais tempo, né, para a gente poder adquirir sabedoria, só que a gente demora praticamente a metade da nossa vida, né, se perdendo dentro de informações e de aprendizados que não são valiosos para nós, que aliás não são nada úteis para nós. E de repente a gente tem uma outra metade para poder usufruir de sabedoria, né, de enfrentamento. Olha só, né? Então a gente passa metade da vida vivendo o equivocado, as informações equivocadas, totalmente distante de nós mesmos, para passar a outra metade tentando nos reaproximar de nós mesmos, né? Sendo que se a gente já tivesse essa compreensão, né, do sistema, de toda uma sociedade que já vem dentro desse ciclo, né, até que as próprias deusas vão nos trazendo e nos alertando dentro da história, mas que fazem questão de as esquecerem, de as enterrarem, para que a gente não vá nos evoluindo, e aí a gente não passa essas informações para os nossos filhos, para que nossos filhos não passem para os filhos deles, e que a nossa ancestralidade fique dentro desse ciclo linear destrutivo de informações como problemas, de que desafios são problemas e que somos incapazes. Olha só. Então a gente tem tanta história, a gente tem as deusas que vêm trazendo tanta força, né, nessa história, tanta verdade, tanto significado, tanta simbologia de transformação, de evolução, e a gente foi deixando de olhar para isso, a gente vai ignorando isso, assim como a gente faz com os desafios da nossa vida. Então é de interesse também desse sistema que a gente não olhe para isso, que a gente não acredite nisso, que aparentemente parece simples eu trazer aqui, nossa, vamos falar sobre as deusas, hoje o tema é desafio, mas olha a profundidade que está por detrás disso se você quer olhar com outros olhos. Olha a corrente que vem sendo aí quebrada há muitos anos aí na história da humanidade, né? Para que a gente não entre em contato com essa força que sim é soberana, que está dentro de você e que todos nós temos, tá? E que a gente não sabe como utilizar ao nosso favor, porque fomos ensinadas a não utilizarmos e a não acreditarmos que essa força, que essa soberania existe dentro de nós, que todos os enigmas que você precisa responder na sua vida, as respostas estão dentro de você, mas você não quer acreditar, você não quer aceitar, assim como te ensinaram a não aceitar a si mesma, a não dar valor para o que você sente e sempre a valorizar mais o fora de você, o externo. Olha só, tudo isso reproduz, é uma reprodução, na verdade, né? É um modelo que está sendo reproduzido dentro de nós. Então a gente precisa destruir isso, a gente precisa sim desmistificar isso para que a gente acesse as informações reais, verdadeiras, para que a gente possa realmente fazer essa ressignificação do que é a palavra desafio e da importância da gente enfrentar os desafios na nossa vida, tá? Para que a gente possa evoluir,
para que a gente possa realmente aprender e para que a gente possa acessar essas respostas dentro de nós com verdade, com coragem e principalmente com vontade, né? Porque senão não tem sentido você vir para uma vida para começar a aprender tudo isso agora, ressignificar tudo isso agora e fazer a sua passagem ainda com sofrimento. Então, se você ainda pode evitar esse sofrimento lá na frente, comece agora, lidando e enfrentando com as situações que você tem hoje, porque é daí que vai vir sua força e é daí que vai vir a prosperidade, a verdadeira prosperidade, que é a abundância em todos os sentidos. Não é só o dinheiro, não é só o material, mas é esse corpo que está te chamando para a espiritualidade, para esse olhar para a espiritualidade. É um corpo que chama para uma sabedoria que é interior, que vem carregando um monte de histórias, não só dessas deusas, mas da sua ancestralidade. Tá tudo aí dentro de você, porque eu já disse aqui que todas nós já fomos uma deusa um dia. Então, por que ficar ignorando tudo isso, se isso tá aí dentro de você, correndo dentro de você? Não ignore mais, não tema mais as coisas que se apresentam para você como desafiadoras, né? Se a princípio você sentir isso com muita intensidade, né, achar que isso é muito desafiador para você e entender que isso está sendo muito difícil, sinta, mas se entregue para a verdade. Aceite com verdade que não vai doer mais do que já dói para você. Tenha certeza disso. A sua força tira você da dor. Tira você do seu sofrimento. Tenha certeza disso, porque essa é a sua maior ferramenta. Tá bom? Espero que tenha feito sentido aí para você e espero que a partir de agora você comece a enfrentar os desafios da sua vida com soberania, com vontade, como vencedora. Tá bom? A gente se vê no próximo programa. Um beijo.